Meu mestrado foi realizado na Fiocruz, no Rio de Janeiro, na área de mestrado em Biologia Celular e Molecular, cujo tema é o comprometimento da resposta inflamatória em ratos diabéticos, o envolvimento dos mastócitos e componentes da matriz extracelular. Foi um projeto realizado no Departamento de Fisiologia e Farmacodinâmica, no Laboratório de Inflamação, sob orientação da professora doutora Patrícia Machado Rodrigues e Silva e do professor doutor Marco Aurélio Martins. O diabetes, portanto, é uma síndrome complexa e caracterizada pela perda da homeostase glicêmica. Ou seja, em condições normais, ao longo do dia, a nossa glicemia altera, aumentando ou diminuindo. Mas o organismo contém recursos próprios para poder corrigir essa alteração e manter os níveis de glicose plasmáticas sempre dentro de uma faixa desejável. O fato é que a disponibilidade dessa glicose no plasma faz com que ela seja captada por vários tecidos, dentre eles o tecido muscular, o tecido adiposo e muitas outras células do nosso corpo. Contudo, quando há um aumento na disponibilidade dessa glicose, uma das maneiras que o nosso organismo tem de ajustar e aumentar, portanto, a entrada de glicose nas células é promovendo a liberação de insulina, que é um hormônio que é produzido pelas células beta do pâncreas, que a insulina faz, portanto, ao atuar sobre os seus próprios receptores, é que nessas células aumente a disponibilidade de transportadores de glicose na sua membrana. E com isso, essa glicose disponível no plasma vai ser, então, transportada para dentro da célula para que seja, então, metabolizada. O fato é que um problema na produção dessa insulina ou no seu funcionamento vai comprometer a entrada de glicose nas células e, portanto, vai caracterizar um sintoma que a gente conhece como hiperglicemia, ou seja, um aumento, uma manutenção dos níveis elevados de glicose sanguínea. Essa alteração caracteriza o diabetes mellitus e é uma alteração fisiológica que tem aumentado a prevalência nos últimos anos. Esse mapa, que demonstra para a gente, um estudo feito em 2019, demonstra justamente que houve um aumento de 33% da prevalência de diabetes na América do Norte, de 55% na América do Sul, de 143% na África, de 96% do norte da África e da África meridional. Nos países do Oeste Pacífico, um aumento de 31%, nos países asiáticos, no sul da Ásia, de 74% e na Europa, de 15%. Portanto, a gente pode dizer certamente que estamos vivendo também essa pandemia. É uma pandemia mais crônica e muitas vezes deixada de lado por causa disso. Então, destacando aqui a gente no Brasil, de 2019, de 32 milhões para 2000, uma expectativa de que 2030 sejam 40 milhões de brasileiros e 2045 sejam 49 milhões de brasileiros. Ou seja, tem-se uma expectativa de um aumento aí de 55% na prevalência de diabetes aqui na América do Sul. Então, realmente é uma doença muito grave que merece a sua atenção. Essa alteração na prevalência do diabetes foi avaliada entre indivíduos que têm entre 20 e 79 anos. E, de um modo geral, então, as suas manifestações estão relacionadas ou com o chamado diabetes tipo 1, também denominado insulino dependente, que tem início mais comumente em jovens e corresponde aí a de 5 a 10% das manifestações do diabetes, ou então ele pode se manifestar como sendo um diabetes tipo 2, não insulino dependente, que é mais comum em adultos, mas que nos últimos anos vem aumentando a incidência em crianças e adolescentes e jovens, que corresponde então à maior parte das manifestações do diabetes. De todo modo,
O diabetes se manifesta por uma diminuição do número de células ou do funcionamento das células beta-pancreáticas. Então, aqui a gente tem uma representação de um corte histológico de um pâncreas, que mostra para a gente a sua parte exócrina e a parte endócrina, ou seja, essa região do pâncreas que é chamada de ilhota pancreática, que contém várias células e algumas dessas células são as células beta. A maior parte dessas células encontradas nessa região são aquelas responsáveis pela liberação de insulina. O fato é que no diabético tipo 1 há uma destruição dessas células. As células beta são destruídas pelo sistema imunológico do indivíduo, né, de modo a que representar que há uma desconfiguração, uma destruição, uma descaracterização da própria ilhota pancreática. Nesse caso, essa imagem foi de um rato que foi tratado com solução salina, então demonstrando um corte de pâncreas normal, e um rato tratado com aloxana, que é uma droga que a gente vai falar já já, que induz o diabetes. E aí, então você já entende que a maneira como ela faz isso é destruindo as células beta. Então, no diabetes tipo 1, essa destruição das células beta acontece por uma ação autoimune e, portanto, como todas as doenças autoimunes apresentam um fator genético e ambiental para se manifestar, não quer dizer que ter o gene é uma sentença, mas que necessita de um ambiente para fazê-lo manifestar. E no caso do diabetes, esse ambiente pode ser até mesmo uma infecção viral. Então, às vezes, o indivíduo manifesta o diabetes na adolescência ou na fase adulta, porque, apesar de ter o seu gene desde que nasceu, obviamente, esse gene só foi ativado nesse outro momento da vida por um fator ambiental, como uma infecção viral, por exemplo. Agora, a maior parte do diabetes tem a ver com o sedentarismo, tem a ver com o estilo de vida, onde ocorre um comprometimento do funcionamento das células beta. Então, elas vão produzir menos insulina do que deveria, e essa defasagem na produção vai sendo construída ao longo da vida, pelo seu estilo de vida, sedentarismo, estresse e muitos outros fatores que podem estar relacionados, então, com esse diabetes tipo 2. Esse diabetes, tendo, então, como principal sintoma a hiperglicemia, pode gerar, ao longo do tempo, muitas complicações, como, por exemplo, doenças cardíacas, aumento da pressão arterial, cegueira, nefropatias, que são alterações no funcionamento dos rins, neuropatias, então, alterações no funcionamento dos nervos, amputações, problemas dentários, complicações na gestação, cetoacidose, e a lista continua. São complicações crônicas que também estão envolvidas com a inflamação. Então, existem muitos trabalhos que relacionam o diabetes com a manifestação de doenças alérgicas. Dos eventos que acontecem na doença alérgica, numa alergia, é a inflamação. Então, uma maneira que se tem de se estudar a inflamação é induzindo a alergia, correto? Foi essa ideia que alguns autores tiveram e fazem isso comparando alterações alérgicas e, portanto, inflamatórias entre indivíduos diabéticos e não diabéticos. Existem várias manifestações de alergias, sendo que uma delas, por exemplo, é a asma. Então, alguns estudos relacionam a asma, olha lá, severa ou mais branda, com o diabetes, retratando aí como seria um tratamento mais adequado. Outros trabalhos estudam a associação da asma, seus sintomas em crianças diabéticas. Tem aqueles trabalhos que são revisões sobre ambos os temas. Tem trabalhos de associação entre dermatite atópica, né, que é um outro tipo de inflamação, é um outro tipo de alergia, e o próprio diabetes. Ok? Então, existem várias possibilidades de um estudo em indivíduos que apresentam quadros inflamatórios e diabéticos. Quando eu falo indivíduos, não necessariamente são indivíduos humanos, tá? Então, aqui, por exemplo, para poder ilustrar, a gente tem
um gráfico que demonstra para a gente uma incidência de doenças alérgicas relacionada com idade. Então, a gente pode observar que nesse primeiro momento, nessa primeira curva, há um aumento da manifestação de doenças alérgicas à medida que a idade vai passando. Então, o indivíduo que tem 5 anos tem menos alergia do que o indivíduo que tem 10 anos, que tem menos alergia que o indivíduo que tem 15 anos e por aí vai. Agora, o mesmo raciocínio a gente pode ter naquele indivíduo que, além de ser alérgico, também é diabético, ou seja, a associação de alergia e diabetes também é proporcional. Então, isso vale que tanto indivíduos diabéticos quanto alérgicos têm uma prevalência aumentada na população. Ok? Portanto, nesse projeto, a gente fez um estudo com ratos, né, e, portanto, eles deveriam ser induzidos a ter diabetes. E conforme mencionei com vocês anteriormente, essa indução foi feita por uma droga chamada aloxana, que apresenta seletividade pelas células beta. Então, assim que ela é administrada, vai cair na circulação e, ao passar pelo pâncreas, tem afinidade pela célula beta e induz a sua apoptose. Então, ela mata a célula beta. É uma droga que, no caso, foi administrada por via intravenosa, né? Mais especificamente por via intrapeniana. Ela possui uma meia-vida curta, então cerca aí de 1 minuto e meio, e apresentam efeitos sistêmicos de menor intensidade quando comparados a outros agentes diabetogênicos, né, usados aí na experimentação, justamente por essa grande seletividade e por essa meia-vida curta. Tá? Então, ela vai provocar uma lesão na célula beta. Essa lesão na célula beta vai causar uma diminuição da produção de insulina, e aí o indivíduo, até então aqui um ratinho, vai ficar mais faminto, vai ter perda de peso, vai ficar com mais sede, vai urinar mais. São sintomas que são também observados no indivíduo humano. Joia? E aqui a gente tem, então, uma imagem desses ratinhos usados na pesquisa, que no caso aqui são ratos da raça Wistar, foi o modelo que eu trabalhei, né, o modelo animal que eu trabalhei. Nessa imagem a gente consegue observar a presença de um ratinho normal, com a sua pelagem normal, e aqui um ratinho no estado já diabético, ok? Então a gente consegue identificar nitidamente a diferença do estado da pelagem desses animais, o tamanho deles, você pode ver que é bem menor, né? A gente tem um representante aqui de cada grupo. A gente pode observar, por exemplo, que esse ratinho aqui que está diabético e esse aqui que está normal, o seu olhinho íntegro no normal, mas o diabético já está cego. E aqui eu aproveito para poder destacar que na época em que essa foto foi batida, essa foto não é minha, né? Essa mão não é minha, essas mãos não são minhas. Não se usava, não se tinha tanta preocupação com a bioética como é hoje em dia, então o adequado seria o manuseio desses animais usando luva. Hoje em dia já é feito assim, tá? Há bastante tempo, inclusive, essa foto é bem antiga. Então, olha só o que a gente fez. No nosso trabalho, a gente quantificou a quantidade de mastócitos. Só que, inicialmente, essa quantificação foi feita no lavado broncoalveolar. Esse lavado broncoalveolar promoveu para a gente, de trabalhos anteriores, não foi o do meu projeto, né, uma quantificação de mastócitos normais e de ratos diabéticos que demonstravam, até então, a diminuição, a presença de menos mastócitos no lavado broncoalveolar dos animais diabéticos. Então, como que era feito isso? A gente colocava uma solução intratraqueal no animalzinho, não fui eu que fiz isso, mas foi lá no meu laboratório, eu vi eles fazendo isso muitas vezes. Com uma pipeta, eles julgavam a solução salina ali, e aí coletava uma amostra desse líquido que ia até lá no pulmão e voltava. Depois quantificava os mastócitos ali. Né? Num grupo, por exemplo, de 10 animais normais e 10 animais diabéticos. E aí depois a gente fazia a média, eles fizeram a média, quantificaram e viram que o diabético já tinha menos mastócitos nesse trato respiratório. Em termos de visualização disso, ficava algo parecido com isso aqui, onde no ratinho normal
tinham muitas células marcadas vermelhinhas aqui, e no diabético, menos células. Essas células são justamente os mastócitos corados com uma coloração chamada de safranina, tem uma afinidade grande por eles, e, portanto, permite a sua identificação. O mastócito, então, é uma célula interessante que pode ser encontrada nessa via respiratória, nessa mucosa respiratória, desde a cavidade nasal até nos alvéolos pulmonares, mas também ele pode ser encontrado na pele e nas outras mucosas no organismo, como, por exemplo, a mucosa no trato digestório, do trato excretor, por aí vai, tá bom? São células que apresentam grânulos contendo vários componentes, conforme observado nessa imagem de microscopia eletrônica de transmissão, tá? E nessa outra imagem a gente tem o mastócito visualizado por microscopia eletrônica de varredura. O aspecto dele ali bem bacana, né? Conforme a gente pode visualizar. Essas células apresentam e produzem muitos componentes. Alguns desses componentes são produzidos e armazenados em vesículas, em grânulos, conforme a gente pode observar aqui por fora da célula, né? Microscopia de varredura, e outras são produzidas e liberadas assim que são produzidas, então elas não são armazenadas, né? Então, vou dar exemplos, de maneira geral, de moléculas que podem ser encontradas em cada um desses grânulos aqui. As aminas biogênicas, ou seja, histamina, já ouviu falar na histamina? Serotonina, já ouviu falar na serotonina? Então, são moléculas que são armazenadas nesses grânulos e quando se tem um estímulo externo, elas são liberadas. Então, há uma exocitose regulada nesse processo. Agora, essas células, os mastócitos, também são capazes de produzir e secretar outras moléculas. Enzimas, por exemplo, aqui a gente tem vários integrantes, né, que são exocitadas constitutivamente, ou seja, constantemente. Eles produzem e liberam, produzem e liberam. Então, elas vão atuar aqui fora, vão atuar nessa matriz extracelular. Peptídeo-glicanos, como, por exemplo, a heparina, que também é armazenada em grânulos, é um anticoagulante. Sulfato de condroitina, que é um componente da matriz extracelular. Então, quando ela é secretada, ela vai compor essa matriz extracelular. Radicais livres, que têm ação local. Então, por exemplo, um dos radicais que é produzido pelo mastócito é o óxido nítrico, que apresenta uma ação vasodilatadora. Depois eu vou falar das ações aqui, tá? O superóxido, né, que é um radical livre aí, derivado do oxigênio. Então, ele vai interagir com outras moléculas, afetando o seu funcionamento. O mastócito também produz quimiocinas, mediadores lipídicos e citocinas que estão relacionados com a resposta inflamatória. Então, quimiocinas para induzir a expressão de moléculas que vão atrair leucócitos para esse local. Mediadores lipídicos como prostaglandinas, leucotrienos, o fator ativador de plaqueta, que vão ter uma ação vasodilatadora, quimiotátil, né, broncoconstritora, se for liberada ali nessa mucosa respiratória, e citocinas que vão ativar diferentes leucócitos ou inativá-los, dependendo do caso. Ok? Então, quando o mastócito está funcionando, ele pode, em maior ou menor grau, produzir e secretar essas moléculas. Nesse contexto do que a gente vai falar hoje, histamina tem um papel muito relevante e é por isso que eu destaco ela aqui para ressaltar com vocês a sua ação vasodilatadora. Ok? Essa vasodilatação vai, portanto, promover a chegada de mais sangue nesse local e também vai causar o que a gente chama de edema. O que seria esse edema? Seria o extravasamento de plasma para fora do vaso sanguíneo. Então, além de chegar mais sangue nesse local, o epitélio do vaso vai contrair, as células vão diminuir de tamanho, o espaço entre elas aumenta, então o plasma vai extravasar para o tecido conjuntivo que está em volta do vaso. Isso vai gerar um edema. Quando esse líquido vai se acumulando ali, fica inchado. Para simplificar, é só a gente lembrar daquela reação que acontece quando tomamos a picada de um inseto, né? Onde vai ficar vermelhinho, vai ficar inchadinho, vai ficar coçando. Isso acontece devido à liberação naquele local de histamina pelos mastócitos ali encontrados, tá bom?
Então, são dois eventos importantes que têm a ver com esse vídeo de hoje aqui. Com isso, né, a partir dessa introdução, você agora já consegue entender melhor o objetivo desse projeto, que foi avaliar a influência do estado diabético sobre a resposta inflamatória alérgica dérmica nos ratos Wistar. Tá? Então, inflamação induzida por uma alergia na pele e comparação com o diabetes em indivíduos normais. Será que tem alguma diferença? Vamos ver. Para estudar isso, o que a gente fez, então, foi, num primeiro momento, induzir o diabetes nos ratinhos com essa droga, a aloxana, nessa dosagem de 40 mg por quilo, via intravenosa, via intrapeniana. E aí, depois desse dia, marcado como 0, uma semaninha depois, esses animais foram sensibilizados na pele com uma solução de ovoalbumina. Então, a gente aplicou via subcutânea a ovoalbumina na pele para induzir uma alergia. Então, uma semana depois que ele já estava diabético, então a glicemia dele já foi aumentando nesse período, e aí a gente sensibilizou esse animal com a ovoalbumina. E ele ficou, então, 14 dias alérgico e 21 dias diabético. No final de 21 dias, a gente fez várias análises com eles. Uma das análises que foi feita com esses animais, e aí eu lembro que são 10 animais do grupo controle, que no lugar de aloxana recebeu água ou solução salina, e 10 animaizinhos do grupo diabético. Então, todo esse experimento a gente fez até então, num total, né, de 20 animais. Okay? Então, quem recebeu aqui a aloxana foi apenas esse grupinho aqui, esses 10 animais, para se tornarem diabéticos. Tá? Então, uma avaliação inicial foi da permeabilidade vascular, aquela história da vasodilatação e edema que eu estava comentando com você. Essa avaliação vascular pode ser feita de várias maneiras. Uma delas é usando um corante chamado azul de Evans. Esse azul de Evans é uma molécula que, quando injetada, tem afinidade pela albumina plasmática. Então, para onde a albumina for, vai ficar marcadinho de azul. Então, como que foi o experimento que a gente fez para avaliar a permeabilidade vascular nesses ratinhos? Olha só. A gente sensibilizou esses animais com a ovoalbumina. Depois de 14 dias que eles estavam sensibilizados, a gente fez um desafio, que é um termo que se usa para uma nova aplicação da ovoalbumina, e esse desafio vai fazer o mastócito degranular. Então, a sensibilização prepara o mastócito para degranular, deixa ele arrepiado, e aí, 14 dias depois, foi feito esse desafio. Falou, pode soltar essa histamina toda aí. E então, depois desse desafio, 15 minutos depois, a gente fez o desafio, colocamos o azul de Evans, né, intravenoso, pode ver aqui nessa dosagem. E aí o que acontece? O azul de Evans imediatamente se ligou na albumina e o desafio promoveu a liberação da histamina, que é vasodilatadora, que causa edema. O plasma foi extravasando 15 minutos depois, e esse plasma estava marcado pelo azul de Evans. Então a gente fazia uma marcação no dorso do animal, separava ela em regiões, e aí a gente observava justamente se esse extravasamento estava muito ou pouco proeminente. E a partir daí a gente quantificava esse azul de Evans extravasado, que portanto é uma relação direta da permeabilidade vascular. Esse modelinho foi feito para poder a gente entender a maneira como o diabetes poderia interferir no extravasamento plasmático. Para nos assegurarmos que esses animais realmente estavam diabéticos, a gente fez, obviamente, a dosagem da glicose. Então, aqueles 10 animais do grupo normal tinham uma glicemia de 90 mg por decilitro, do grupo diabético de 445 mg por decilitro. Quanto tempo depois? Olha aqui, ó, você lembra? Quanto tempo depois? Ele ficou no total 21 dias diabético e 14 dias alérgico. Então, no final desses 21 dias, olha, a glicemia dos animais normais passou de 90 para 445. Eles tiveram perda de peso de 260 gramas para 166. E também, uma outra maneira de a gente identificar que eles realmente estavam diabéticos foi através da dosagem da insulina.
caiu de 58 no grupo de normais para 11, 12, né? Vou colocar 12 aqui no grupo de diabéticos. Ok, então, realmente, o nosso experimento estava sendo eficiente na indução do diabetes. E aí, comparando agora esses animais normais e diabéticos sob a visualização da permeabilidade vascular, a gente observou a influência do estado diabético sobre o extravasamento proteico, plasmático, albumina, induzido pelo antígeno na pele dos ratos. É aquela história do desafio com alfa-albumina que a gente comentou aqui. Então, o que a gente viu? Esse desafio com alfa-albumina foi feito em doses diferentes. São 3 grupinhos que a gente usou, numa dose de 3, de 6 e de 12 microgramas por ml. E observamos que os animais apenas sensibilizados, que não foram desafiados, tiveram um extravasamento plasmático proporcional ao aumento da dose. Então, a ovalbumina, quando administrada nesse indivíduo normal, né, um ratinho normal, previamente sensibilizado, ao ser desafiado, houve um extravasamento plasmático crescente, proporcionalmente às doses. Agora, quando a gente pegou o ratinho diabético previamente sensibilizado e desafiamos eles com ovalbumina, a gente viu que houve um crescimento também no extravasamento, porém, uma análise estatística demonstrava que o ratinho diabético teve um extravasamento plasmático menor do que o não diabético. Isso aqui é o que compara para a gente. Então, a presença de azul de Evans no meio extravascular foi menor quando comparado diabético e não diabético. Visto de uma outra maneira, na pele, seria isso aqui, ó. O diabético extravasou, ó, eu dei aqui de diabético, extravasou menos plasma do que o não diabético. Sensibilizado e diabético. Então, essa é a ideia que ilustra nitidamente que o diabetes já diminuiu o extravasamento plasmático. E aí a gente poderia pensar assim, bom, o azul de Evans liga na albumina. Será que o diabetes tem menos albumina e por isso estaria extravasando menos? Aí o que a gente fez? Muito bem, dosamos os níveis de albumina nos animais normais e nos animais diabéticos e vimos que não há diferença. Ó, quando comparamos o nível de albumina plasmática de diabéticos e não diabéticos, não houve diferença. Então, eles têm a mesma quantidade de albumina, inerentemente. Então, a ideia está no extravasamento. O problema aí a alteração estaria no extravasamento. Vamos tentar entender, então, como poderia ser esse problema. Para isso, a gente criou um modelo, nosso laboratório tem tradição nisso, de um modelo de estimulação de fragmentos de pele por antígeno in vitro. A gente criava um sistema de estudar esse extravasamento in vitro. Como que era esse sistema? Extraía a pele do ratinho, né? Os pedacinhos de pele colocava em pocinhos de plásticos, né? Cada pedacinho da pele dele colocava aqui. Durante 15 minutos a 37 graus Celsius, a gente, então, colocava a ovalbumina nesses pocinhos, avaliava o conteúdo, centrifugava, colocava outras soluções, e aí recolhia o sobrenadante, depois de aquele conteúdo ficar sob uma alta rotação, e aí era feita a quantificação da histamina encontrada nesse tecido. Daí a gente observa que, sob a influência do estado diabético na liberação da histamina induzida pelo antígeno in vitro, a gente pode observar o seguinte: os animais sensibilizados e os animais diabéticos sensibilizados. Então, quando não estimulados pelo antígeno, quando não desafiados, eles tinham uma liberação de histamina semelhante. Mas, quando desafiados pelo antígeno, aquela segunda aplicação, os que eram diabéticos produziram muito menos histaminas in vitro, nesse modelo, do que os que não eram diabéticos. Então, a gente já começa a entender melhor que aquela alteração no extravasamento do plasma era não causada pela variação na quantidade de albumina, mas sim pela histamina. Uma avaliação feita in vitro. Mas será que no tecido isso acontecia? Um outro modelo, então, foi feito para poder a gente avaliar isso. E nesse novo modelo, a gente fez uma análise histológica, né, onde o tecido foi preparado com tampão, foi fixado um carnoar, e aí tiveram todas aquelas fases de desidratação, de inclusão, microtomia, reidratação, coloração, para a identificação dos mastócitos na pele dos animais. E aí o corte histológico da pele dos animais mostra para gente justamente
essa epiderme, uma derme bem desenvolvida, um tecido do subcutâneo, antigamente era chamado de hipoderme, por isso está aqui entre aspas. Logo abaixo vem a camada muscular e depois um tecido conjuntivo, tá? Abaixo dessa camada muscular, porque aqui viria o tecido ósseo embaixo. Então existe um tecido conjuntivo entre o músculo e o osso, um tecido de preenchimento ali. Ok? Esse é um corte tradicional e típico de uma pele de rato. O aspecto normal, a imagem está repetida aqui para gente, mas dá uma olhadinha no aspecto do ratinho diabético, da pele do ratinho diabético. Olha só, está no mesmo aumento, tá? 4 vezes, eu acho, o aumento. Então, olha o tamanho dessa derme. Daqui até aqui aproximadamente. Olha aqui, ó, daqui até aqui aproximadamente. Né? Então, a gente consegue observar nitidamente que a pele do rato diabético é mais fininha. Quantificando isso, os animais normados e diabéticos demonstraram que, quando a pele foi avaliada ao microscópio, houve uma diferença significativa na espessura da pele. Então, o diabético teve aí em torno de uma espessura de pele em torno de 1.000 e, sei lá, não lembro o valor certinho, 1.100 micrômetros talvez, né, aqui, e 1.500, o que dá uma redução na espessura da pele de aproximadamente 26%. Tendo menos pele, o mastócito é uma célula que pode ser encontrada na pele, e aí a gente já consegue desenhar uma explicação para essas alterações. Resolvemos avaliar essas alterações de pele em diferentes regiões do dorso do ratinho. A gente chamou de região A, região B, região C, sendo a C mais próximo da cauda e a da cabeça, região anterior e posterior do corpo, e vimos que há também uma alteração na espessura da pele nessas 3 regiões. O que esse gráfico demonstra para a gente é que a pele da região C é mais fina, estatisticamente falando, de um animal diabético em relação ao não diabético. Então, essa comparação aqui mostra que a pele dessa região é mais fina do que aquela, e também aquele gráfico mostra que essa diferença acontece na região B. Na região A, não. A região A deu igual, tá? Estatisticamente falando. Então, deu diferença aqui, deu diferença aqui. E aí, o que a gente fez? Muito bem. Com aquela técnica histológica, que você já conhece, a gente comparou a espessura dessas 3 regiões dos ratinhos. E comparamos quanto a presença, além do tamanho da pele, quanto a presença dos mastócitos. Então, o mastócito foi feito, a coloração usada foi safranina, para identificar essas células, pelas setinhas aqui, são vermelhinhas, e aí observamos que, comparando animais normais e diabéticos, o número de mastócitos por milímetro quadrado na região da pele, né, nessa pele dorsal, houve uma diminuição. Olha aqui, ó, esse símbolo identifica para a gente uma variação estatística entre o número de mastócitos na pele dorsal de ratos diabéticos e de ratos normais, ó, tá vendo? Menos. Então, essa diferença foi de aproximadamente 25%. Ou seja, na pele dorsal de ratos diabéticos tem 25% menos mastócitos do que de ratinhos não diabéticos. Quando a gente observou aquela variação no tecido conjuntivo, aquele que fica abaixo da musculatura, esse aqui, ó, também contamos os mastócitos dali e vimos que também houve uma diferença significativa. Aí eu não lembro da proporção, talvez em torno de 25% ou um pouquinho mais. Então, há também menos mastócitos ali naquela região. Qual a consequência disso? Já sabemos, então, que a quantidade de albumina é normal, que extravasa menos, que tem menos histamina, tem menos mastócitos e por isso teria menos histamina. E a gente também agora tentou demonstrar que acontece isso na pele em si. Qual a consequência disso? Para fazer isso, a gente estudou com uma outra maneira a pele. Uma maneira de estudar chamada de imunohistoquímica, que é a seguinte: é uma marcação de moléculas específicas com o uso de anticorpos específicos para essas moléculas. Tá? Então, como componente da matriz extracelular, tem, por exemplo, fibronectina, laminina, fibra colágena, fibra elástica, fibra reticular, muitas glicoproteínas, enfim. E existem já anticorpos que identificam cada uma dessas moléculas. Esses anticorpos podem ser visualizados com uma técnica específica, chamada de imunohistoquímica. Então, quando aparecer determinada coloração, isso vai mostrar a presença daquela molécula. Então, aqui a gente tem
uma amostra que é coletada e preparada já na lâmina, e a partir dali são feitos tratamentos com a lâmina, que tem um tecido, para identificar, para marcar a presença daquelas moléculas. Então, tem a amostra, ela é hidratada, é lavada com tampão, tem a técnica certa para isso, há uma inativação das enzimas, da peroxidase, que é produzida inerente no tecido, e aí depois essas proteínas da matriz extracelular agora estão preparadas para receber esses anticorpos. E aí são oferecidas a esse tecido, a essas proteínas, duas levas de anticorpo. Uma primeira leva, que é chamada de anticorpo primário, que vai ficar aí durante a noite toda, banhando esse tecido, né? Ele vai se ligar naquelas proteínas da matriz, componentes da matriz, se tiverem ali, e aí no dia seguinte é feita uma lavagem e colocada um anticorpo secundário que vem com um marcador, ele vem com uma enzima e é deixado ali 1 hora para se ligar, e aí quando a gente joga o reagente dessa enzima, ela reage e, puf, colore. E aí a gente consegue visualizar as proteínas se tiver a proteína no tecido. É o que a gente fez, por exemplo, com a pele dos animais normais e diabéticos, observando a presença ou ausência dessa proteína de matriz extracelular, né, que a gente aprende lá como uma glicoproteína, na verdade, componente da substância fundamental amorfa, chamada laminina. Então, vou pegar apenas um aqui, olha lá, para a gente mostrar, ó, e aí depois você já vai entender. Isso aqui é a epiderme, ó. Daqui para baixo é a derme. O que está marcadinho aqui de marrom é a laminina. Daí, então, nesse aumento de 10 vezes, a gente pode observar a pele do ratinho normal tem uma certa quantidade de laminina, e aí quando a gente compara com a pele do ratinho diabético, já não está tão mais amarronzado assim. Olha aqui, ó. Esse aumento a gente consegue ver nitidamente que esse lado esquerdo tem mais laminina do que esse lado direito. Então, na matriz extracelular do diabético tem menos laminina na sua composição. Isso pode ser observado também com aumento de 20 vezes, também com aumento de 40 vezes, ó, do lado esquerdo, do lado direito. Normal, diabético. Esse raciocínio a gente fez também para aquela parte mais profunda, né? Aquela que fica mais próxima aqui ao tecido subcutâneo. Aqui está o tecido muscular, então aqui o tecido subcutâneo, demonstrando também a presença de menos, o raciocínio é o mesmo, menos laminina no diabético do que no normal. Esse aqui seriam os adipócitos, por exemplo. Aqui, aquela camada muscular, por aí vai. Aumento de 20 vezes, aumento de 40 vezes. Então, ficou claro para a gente já aqui, nitidamente, que é expresso menos laminina no diabético do que no normal. Outra glicoproteína de matriz que a gente fez isso foi com a fibronectina e encontramos também bem menos na pele do diabético, tanto nessa pele mais superficial quanto nessa pele mais profunda, pertinho lá do tecido subcutâneo. E então já vimos que tem menos componente de matriz extracelular na pele do rato diabético. Tá montando aí na sua cabecinha a justificativa de uma pele mais fina. E aí, será que se isso fosse causado pela diabetes, e parece que é, será que isso seria revertido pela insulina? Ou mais especificamente, se a causa disso tudo for a hiperglicemia, será que isso poderia ser revertido se esse ratinho fosse tratado com insulina? Outra maneira, será que não é a hiperglicemia? Será que é a falta de insulina que faz isso? Então, o que a gente fez? Tentando responder a essa questão, tá vendo? Perguntas, respostas geram novas perguntas, e assim a ciência vai caminhando. A gente criou um outro modelinho com a insulina, onde a gente fazia o ratinho ficar diabético e 3 dias depois a gente administrava insulina nele diariamente até completar 21 dias, onde eram feitas as análises. E aí a gente viu que o tratamento com a insulina, olha aqui, ó, naqueles grupos de ratos normais e diabéticos, restaurava a espessura da pele. Olha lá, espessura do tecido. Restaurou a espessura da pele. A gente viu que o tratamento com a insulina daqueles indivíduos diabéticos e não diabéticos, olha aqui,
restaurava o número de mastócitos na pele, significativo. A gente viu que restaurou também, os tratados com insulina, o número de mastócitos naquele tecido conjuntivo abaixo do tecido muscular. E aí fizemos todos aqueles procedimentos para coloração e identificação dos componentes da matriz nos indivíduos normais, nos diabéticos e nos diabéticos, outro grupinho, tratado com insulina. E como não poderia deixar de ser, lindamente, a presença da laminina na pele normal, do rato normal, menos do diabético, e mais, de novo, restaurou, né, no diabético. Olha lá, a insulina restaurou. Então, a gente viu que a insulina participa dessa restauração da produção de glicoproteínas da matriz extracelular em ratos tratados com diabetes. Isso aconteceu com a laminina e também com a fibronectina. Pode observar aqui a presença deles. A insulina restaurou a produção de fibronectina nos ratinhos diabéticos. É observado no aumento de 20 vezes e aqui também no aumento de 40 vezes. Muito bem, pessoal. Então, aquela pergunta inicial de será que a resposta inflamatória está comprometida no diabetes? Né? Então, o que a gente conclui dessa história toda, onde a gente procurou responder algumas perguntas de diferentes maneiras, foi o seguinte: os ratos diabéticos foram refratários à estimulação antigênica na região dérmica dorsal, ou seja, extravasaram menos plasma ali naquela região, né, mediante um estímulo antigênico, a ovoalbumina, o desafio, de forma paralela à ocorrência da diminuição dos números de mastócitos. Ou seja, isso aconteceu concomitantemente a uma diminuição do número de mastócitos e a uma diminuição dos componentes da matriz extracelular. E todos esses achados mostraram-se sensíveis ao tratamento com insulina. Ou seja, ou a hiperglicemia que causou essas alterações no rato diabético, ou a diminuição da insulina quem causou essas alterações. O fato é que, quando o diabético era tratado com insulina, a normalidade era restaurada. Legal, né? Esse projeto teve um apoio, então, da Fiocruz, da CNPq, né? Também da FAPERJ, no caso, e depois, isso foi em 2006 que eu realizei ele, junto com os colaboradores lá do laboratório, a gente conseguiu uma publicação numa revista bem bacana, International Archive of Allergy and Immunology, com esse artigo aqui, que é indexado pela PubMed, acessado aqui nesse link para quem quiser depois. Tá bom? Muito bem, pessoal. Eu espero que tenha contribuído com o seu entendimento um pouco sobre o que é o diabetes, quais as consequências que ele pode ter nos organismos, como principalmente consequências na pele, inclusive consequências relacionadas com a inflamação, de que maneira na inflamação. Valeu, até o próximo. Tchau, tchau.